Paz do Senhor, queridos. Estamos começando o programa Encontro com Cristo. Tem sido uma bênção, os testemunhos, a palavra. E também nós estamos agora fazendo um treinamento dos nossos líderes de célula, supervisores de célula, coordenadores de rede. E hoje nós vamos estar apresentando para vocês uma aula para os supervisores de célula que nós chamamos de supervisor eficaz. Tem sido uma bênção, nós estamos na 6ª aula. E hoje nós vamos falar sobre fazer discípulo. É o que está escrito em Mateus, capítulo 28, versículo 19, diz assim: Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa ordem foi de Jesus. E a gente olha e vê que Jesus ele não pediu para a gente sair apenas pregando, falando, evangelizando, mas ele deu uma ordem para a gente gerar novos discípulos, e de fazer discípulos. Por que isso? Se a gente olhar também como Jesus começou o ministério dele com seus discípulos, com seus 12 discípulos, ali preparando para os desafios futuros, quando ele não estivesse mais junto com eles, assim também continua sendo o trabalho, a obra de Deus aqui na terra. Precisamos fazer novos discípulos. Como? Ensinando, estando junto, caminhando com eles, até mesmo nos alimentando com eles, não é? Para que eles possam tirar suas dúvidas, a gente possa compartilhar a palavra do Senhor e crescer junto com eles. Então você vai poder acompanhar então esta aula, não saia daí, daqui a pouco você vai poder acompanhar esta aula, então, dos supervisores eficazes da Assembleia de Deus, Templo Central, Igreja Mãe. E queremos também fazer alguns convites para você, e o primeiro para você estar conosco. Nas quintas-feiras, nós temos o Encontro de Células. Tem sido uma bênção ali no Templo Central, e você é o nosso convidado para estar ali conosco, uma grande festa de células missionárias, uma bênção, você pode levar teus filhos, todos podem participar. E na sexta-feira também nós temos o culto da família. Também pode levar crianças, filhos, adolescentes, jovens, para estar conosco ali, vai ser uma bênção também. Você será bem recebido por todos nós ali. Então não perca essa oportunidade e você também vai poder ver as imagens do nosso encontro de célula e do culto também. Acompanhe as imagens. Diga, Senhor, eu sei quem Tu és, Senhor. Sabe quem Ele é? Tu és o Cristo, Filho. Ele é o Cristo. Ele é a rocha que o templo central está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha, tua igreja está, Senhor. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Rocha inabalável, outro igual não
Então, queridos, a paz do Senhor Jesus, estamos começando mais um treinamento. Nós estamos já na 6ª lição desse treinamento de supervisores eficazes e tem como objetivo nos preparar para esse papel de supervisor. Então eu sei que era uma necessidade nossa, porque a gente caminhando lá pela igreja, as pessoas dizem assim, qual é o papel do supervisor? O que ele tem que fazer? O que ele precisa fazer? É só fiscalizar a célula? É só ficar de olho lá no que as pessoas estão fazendo? Depois faz um relatório e manda para o pastor? Não é só isso. Então a gente está, nesses dias, são 12 lições, uma por semana. Nós não tivemos semana passada por causa do DCC. E nós estamos na 6ª, então faltam mais 6 lições para a gente completar. O Edmilson e a Raquel, que estão vindo pela primeira vez, porque eles foram chamados para a supervisão recente, então a gente vai passar depois essas lições para ele. A gente vai passar depois uma frequência para a gente identificar quais foram as lições e tal, para a gente fazer um intensivo, né? O importante é equalizar as informações. Eu sei que tem, por exemplo, o Eduardo, que já trabalhou com células, né, em outras denominações, então já conhece um pouco mais do que a maioria. O pastor Beto também, que chegou a coordenar várias células em outras denominações, então já conhece um pouco do trabalho. Mas eu sei também que tem alguns que nós chamamos que nem conheciam o que era a célula e nem conhecem todo o trabalho, né, estratégia, que é uma estratégia de como funciona. Então, por isso que essa ministração dessas aulas é para a gente equalizar as informações, para que a gente fique todos no mesmo nível, né? Então, nenhuma diz, não, toda vez que eu tiver um problema, eu vou com o pastor, ou então eu vou com o Edu, ou então eu vou com o pastor Beto, ou com outros que já conhecem a estratégia, né? Então, não vai haver necessidade, porque agora a gente já vai equalizar essas informações. Então, nós partimos da primeira, que foi a primeira aula. Nós fizemos uma introdução, que é o papel do supervisor. A gente falou de forma rápida o que a gente esperava do supervisor, que a gente está desenvolvendo a partir das outras lições. A gente fez só uma introdução na primeira e aí a gente está desenvolvendo ela durante as outras aulas. Na segunda lição, nós falamos sobre o TSD, tempo sozinho com Deus, porque a necessidade de cada um de nós buscar Deus para poder oferecer às pessoas alguma coisa, algo que o Senhor tenha colocado no nosso coração, como supervisor, discipulando um líder nosso. Então, buscar onde? Buscar na fonte. Aonde é a fonte? É a Bíblia, né? Então, nós temos que estudar a Bíblia. Aí, nosso pedido ali naquela primeira aula foi que a gente tivesse um tempo diário de leitura da palavra, oração, tempo com Deus. Qual é o tempo? Nós não colocamos uma quantidade de horas específica, né? Quem puder fazer 8 horas, vai ser uma vez. Mas quem puder dar 10 minutos, 5 minutos, 20 minutos, aí vai ser o tempo de cada um de vocês. Contanto que tem que buscar de Deus algo para poder oferecer para as pessoas. Se nós formos falar de nós mesmos, o que nós poderíamos falar? Muito pouco, né? De conhecimento humano. E a própria Bíblia diz que o conhecimento humano para Deus é loucura, né? Então nós temos que buscar na fonte, que é a palavra de Deus, e buscar através da oração com Ele, buscando essas informações. E a vontade dEle para a nossa vida, né? Na segunda aula nós falamos sobre ouvir a Deus, porque uma coisa é você está orando, está lendo a palavra e tudo mais, ouvir a Deus. A aula toda foi sobre ouvir. Então a gente colocou ali a importância de você parar também para ver qual é a vontade de Deus para nossas vidas. Então é ouvir a Deus. Muitas vezes você pode até pensar assim, que tudo que é obra é o que Deus tem para você fazer. E às vezes não é. O próprio apóstolo Paulo, algumas viagens, ele colocou lá que Deus o havia impedido ele de ir em determinadas localidades. Então, mesmo fazendo a obra, mesmo implantando igrejas, como era o apóstolo Paulo fazia, mas ele foi impedido por Deus. Disse, Deus não queria que ele fosse naquela cidade, naquele tempo, naquele momento. Então, com a gente também. Então, nós temos que, sempre na hora que vem um convite, vem alguma coisa, né?
a mim mesmo, às vezes, vem um convite, né? Olha, eu tenho uma palestra numa igreja, numa congregação, eu queria que você fosse dar uma palavra, pregar e tudo. Aí eu ponho em oração, apresento para o Senhor, vejo qual é a vontade dele, para poder eu aceitar ou não. Não posso chegar simplesmente e dizer assim, não, eu vou lá, na empolgação, numa vontade terrena, minha, né? Para me aparecer, vamos dizer assim, né? Mas não, se é obra, eu tenho que perguntar para o dono da obra, Senhor, é para eu ir? Isso está na tua direção? Né? Aí ouvir e ver o que Deus vai falar no nosso coração. Então nós falamos isso na segunda aula. E que o árbitro do nosso coração é sempre a paz nas nossas decisões. A Bíblia fala sobre isso. Tem paz, está em paz com essa decisão, então é de Deus, porque Deus ele coloca a paz no nosso coração para a gente poder decidir. Na terceira lição, nós falamos sobre o encorajamento. É o que foi falado ainda há pouco aqui nessa dinâmica, né? Que foi feito ali nos aplausos. Isso é encorajamento. Na hora que você tenta acertar o alvo, aí aplauso. Até mesmo quando caiu fora do alvo, aí nós aplaudimos. É uma forma de você incentivar, encorajar. E o líder, ele precisa de incentivo. Nessa aula, inclusive, a gente colocou um personagem que foi Josué. Nessa aula. Porque Deus falou com Josué. Ele falou, Josué, no capítulo 1, aqueles versículos primeiros ali até 9, Deus está encorajando Josué. Josué, te esforça, tem de bom ânimo. Era para fazer a obra naquele tempo. Então nós também precisamos nos esforçar. Naquele período, Josué foi preparado para ser um general de guerra. Era um cara que foi treinado no deserto, um soldado ali, estava preparado. Mas Deus falava muito com ele, olha, assim como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. E ficou esta palavra para todos nós, para a gente ver que se o general Josué precisava dessa palavra de Deus para encorajá-lo, nós precisamos também da palavra de Deus para nos encorajar nesse tempo. Então, por isso, nós temos que nos encorajar através da palavra, através da pregação, ou da leitura da Bíblia, ou também encorajarmos uns aos outros. Vamos lá, você vai conseguir, nós vamos conseguir, a gente vai fazer, a gente vai na força do Senhor, né? O Senhor Deus, ele vai mandar todas as condições para que a gente possa fazer, e orando esse propósito. Então, isso é encorajamento, né? Então, a outra aula foi sobre pastoreio, pastorear, né? Então, essa foi a última aula que foi ministrada pelo pastor Daniel. Então, ele falou sobre pastorear, sobre o cuidado. O supervisor de célula, ele vai pastorear os líderes de célula. Quantos líderes você tem? 3, 4, 5? Então, você vai cuidar desses líderes, cuidar deles, orar por eles, apresentar eles para o Senhor. Todos os dias, assim como a gente apresenta a nossa casa, a nossa família, nós vamos apresentar esses líderes, nós vamos colocar eles sob cobertura espiritual, né? Se nós formos esperar que o pastor da nossa igreja ore pelos 300, 400 líderes que tem na nossa igreja, fica muito pesado a carga para ele. Mas aí nós dividindo com vocês, a carga fica mais leve. Então, na última lição, na última aula que nós tivemos, foi esta lição de pastorear, de cuidar. Então, cada um de nós precisamos cuidar dessas pessoas que o Senhor, que Deus colocou nas nossas mãos. Então, nós temos que ter todo o carinho e cuidado para estar orando, estar ouvindo eles. Na lição de ouvir também, a gente falou de ouvir a Deus, mas também nós falamos de ouvir os seus liderados também. Dito isto, vamos aqui passar uma folhinha para cada uma folha para cada casal. E a gente vai falar sobre fazer discípulo, rapidamente. Essa primeira tela, ela fala que o significado da supervisão é ser supervisão, é ter uma supervisão, uma visão ampliada. Já falei isso, mas é bom sempre ficar reforçando. Até e que não. Uma supervisão até na hora de ler, né? Se alguém tiver com alguma dificuldade para ler, fale com o Ed, que é o dono de uma ótica. Vai estar produzindo.
Ele produz os órgãos e vende, mas a consulta é de graça, né? Então, no meio secular, inclusive, supervisão é ser o braço do dono. Por exemplo, você que tem uma empresa com 100 funcionários, aí você põe lá 10 supervisores. Para que tu põe um supervisor numa empresa secular? É para ser os olhos, o braço do dono. O dono não consegue estar lá vendo todo mundo, mas ele põe o supervisor. Como é que o cara está lá? Chegou cedo? Qual foi o horário dele? O que ele fez? Aí presta relatório com o dono da empresa, né? Na igreja, tem esse caráter de estar junto das pessoas, levando aquelas informações da igreja junto até chegar na célula missionária. Então, em Mateus capítulo 28, 19 e 20, diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é uma palavra de Jesus para os seus discípulos e deixou para cada um de nós fazermos discípulos, né? Você tem teus discípulos? Você tem orado por eles? Tem ensinado, assim como a Bíblia tem falado? Eu estou fazendo a minha parte aqui com vocês. Estamos aqui para aprender junto, né? Compartilhei, ouvi de vocês. É isso que nós temos que fazer. Ouvir, compartilhar, ensinar, né? Aqui, voltando para esse primeiro slide de cima, diz assim: pela lógica, Jesus deveria ter gasto a maior parte do seu tempo concentrando-se na multidão. Mas o que vemos através dos evangelhos é Jesus se concentrando nos 12 discípulos para levarem o seu projeto adiante. E dos 12, ele dava mais ênfase, dava mais atenção a Tiago, Pedro e João. Ele precisava se concentrar em quem de fato iriam liderar a multidão. Então você não vai ver lá nos evangelhos Jesus gastando tempo com a multidão. Ele alimentou a multidão ali naquele tempo, mas não está todos os versículos dizendo assim, de pregar a multidão, aí ele saía, ia pregar para outra multidão de outra cidade, saía, pregava para outra... Não está isso escrito, né? Era o cuidado com os discípulos dele, porque ele sabia que ele ia embora e os discípulos iam continuar o trabalho dele, né? Então, na Missão com Família, no Tempo Central, nós temos que trabalhar assim também. Eu tenho que trabalhar assim com vocês. O dia que eu for embora, sair dessa cidade, for para uma outra cidade, para outra igreja, outra congregação, o trabalho continuar crescendo. Está na mão de vocês aqui, né? O trabalho vai estar na mão de vocês, assim como aconteceu com Jesus. Já imaginou depois que Jesus fosse embora para os céus, os discípulos disseram assim, não, agora Jesus foi embora, acabou o trabalho, acabou a obra e tal. Não, não foi assim. É tanto que a estratégia dele funcionou, que a gente vê aqui em Atos capítulo 2, versículo 41. Diz assim, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas através da pregação de Pedro. Muitas almas se converteram. Quase 3.000 almas. Era uma multidão para aquela época. Uma época que a população não era tão grande como é hoje. Então, uma quantidade de pessoas se convertendo durante uma palavra, então realmente a estratégia de Jesus estava correta, quando ele deu atenção aos seus discípulos, né? Então, a única forma de um pastor ir além de si mesmo é seguir o padrão de Jesus e fazer discípulos. Imagine que eu fosse sozinho, pregar nas praças, pregar nas igrejas, sair por aí, né? Primeiro, eu não tenho tempo, todos nós trabalhamos, né? Temos um trabalho, temos a família para sustentar e tudo, então nós temos um tempo, às vezes, à noite. Mas quando a gente treina, a gente prepara as pessoas, assim como nós estamos aqui nessa noite, e vocês também fazem isso com os líderes de célula lá, que são liderados de vocês, e preparam eles, nós vamos ganhar muitas almas para Jesus, numa escala assim, geométrica. Não vai ser mais um ganhando mais um, é um ganhando 10, 20, porque vai crescer muito, como já está crescendo, como as pessoas...
Às vezes a gente ouve, né, dentro do carro, quando eu vou olhar, já tem mensagem, pastor, aceitou Jesus aqui, já aceitou Jesus ali numa cela, ali no outro, no outro. Por quê? É esse efeito que está acontecendo no nosso meio. Este é o mesmo princípio que Jétro transmitiu a Moisés. É o mesmo princípio. Quando viu cansado, trabalhando sozinho. Então, é a história do sogro de Moisés. Quando viu Moisés, ele estava morrendo, trabalhando. Ele atendia, começava cedo da manhã e até tarde da noite ali, aconselhando, conversando e tal. Estava sobrecarregado, assoberbado, né? Aí Jétro, o sogro dele, chamou e disse aqui, em Êxodo 18, 21, disse assim: e tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. O que é o maiorais? É líderes, que nós chamamos hoje, né? São colocar líderes de 1000, de 100, de 50, de 10. Então é isso que nós estamos fazendo. Nós não estamos tirando nada da nossa cabeça. Tudo que a gente está fazendo, trabalhando, está na Bíblia. Está aqui os textos. É esse formato que Deus tem colocado no nosso coração. É essa estratégia que o Senhor tem colocado nos nossos corações. E Ele vai fazer crescer, multiplicar, abençoar, porque nós estamos seguindo a palavra de Deus. Então não tem conversa. Quando a gente segue a palavra do Senhor, o milagre acontece. Amém? Então, prepare o ambiente para o crescimento em busca por formação contínua. Precisa vir do fundo da alma. Então tem que vir mesmo. Eu estava aqui preparado e logo cedo eu cheguei aqui do trabalho, só tinha um casal ou dois. Aí eu digo, será que vem os outros? Só que como está na minha alma, a formação de vocês, de estarmos aprendendo junto e tudo, se tivesse um aqui, a aula ia acontecer do mesmo jeito. Entendeu? Por quê? Porque eu não estou preparado aqui para multidão, para quantidade, eu estou aqui para servi-lo, para servir a cada um de vocês, com alguma coisa que o Senhor tem colocado no meu coração, de ajudá-los no crescimento, na maturidade. Então eu estou aqui para servir. Na obra de Deus, quanto mais a gente cresce, mais a gente desce para servir. Então, independente de quantos fossem, a gente ia servir. Vamos servir aqui, um casal é só uma pessoa, vamos servir e preparar. Porque imagina que a Assembleia de Deus em Belém começou com 2 pessoas, Daniel Berg e Gunnar Vingre. Se ele esperasse ter uma sala cheia como está hoje aqui, talvez não fosse encontrar naquela época, né? Mas os 2 só, hoje tem igreja espalhada pelo mundo todo. Então é assim que o Senhor faz. Basta um coração querendo fazer a obra do Senhor, se colocando para fazer. Então, esse anseio, essa motivação que cada um de nós tem que gerar no nosso discípulo. Dizer assim, rapaz, vamos lá, a gente vai aprender alguma coisa. Bora junto estudar aqui, a gente vai conseguir, a gente vai fazer. Com certeza Deus vai operar o milagre. Com certeza Deus vai prosperar ali naquele lugar que você está. Com certeza Deus vai abrir os caminhos. O papel do supervisor é guiar a formação do líder, ao ponto deles lhes superá-los. Então, a minha ideia, a minha intenção, a minha vontade, o meu desejo perante o Senhor é que a gente estude junto. Hoje nós vamos dar uns brindes aqui para vocês, porque vocês vieram depois da CC, cansados, depois de trabalhar. O Edu que não foi, mas está aqui em convalescência ainda, né? Passou uma semana de luta, né? Mas vocês vão sair daqui com presente. Vamos? Vai, amor? Todos eles vão sair com presente daqui hoje? Vocês vão sair daqui com presente. Se eu não sair, me cobrem. Vocês vão ganhar um livro para vocês estudarem e vir dar aula para o pastor. Por quê? Porque eu quero que vocês me surpreendam, que vocês sejam melhores do que eu, entendeu? Essa é a minha intenção, esse é o meu desejo, que vocês sejam melhores naquilo que vocês fazem. Se é o seu supervisor, pastor, olha, eu acho que o senhor não entrou muito nesse item aqui, esse aqui é muito importante. Eu li o livro que o senhor me deu, precisa dar mais ênfase. Eu digo amém, então vamos lá, vamos junto, né?
Então, chegar ao ponto de me superar. Essa é a minha intenção, que vocês me superem no conhecimento e na graça do Senhor Jesus, em nome de Deus, para que o trabalho dele cresça. Então, é acender o fogo visionário no coração do liderado. Desperte fome e sede pela sua célula, ou pelas almas, que é melhor do que a célula ainda. Porque a célula ainda é uma equipe, né? Mas que você consiga passar esse desejo, essa vontade da pessoa, assim, que ela deseje ganhar uma alma na célula missionária dela. Deseja, ela ore, ela clame, ela chore. Senhor, quero ganhar uma alma. Esse desejo, vocês têm que implantar no coração dos líderes de vocês. Para eles sentirem mesmo aquele desejo de gerar, de ter um filho, de falar do amor de Deus. E quando acontecer isso, vai acontecer como já aconteceu na vida de vocês, como aconteceu na minha. Passa a ser assim um dos dias memoráveis na nossa vida, um dia mais alegre da nossa vida, é o dia que a gente ganha uma alma para Jesus. Que a gente fala e o cara diz assim, eu quero aceitar Jesus, pelo amor de Deus. Pensa numa alegria. Pensa, né, que dá vontade de você pular, de você fazer coisas extravagantes, porque a pessoa, ela falou de livre e espontânea vontade, através da palavra que Deus colocou no teu coração, ela diz assim, eu quero aceitar Jesus. Rapaz, isso não tem preço, né? Então é uma alegria muito grande, mas isso a gente tem que colocar no coração também do nosso liderado lá, no líder de célula, para que ele não fique só um religioso, diz assim, não, eu faço célula e tal, faço hoje, faço amanhã, mas e quantas almas você ganhou esse mês? Não ganhei nenhuma. Cara, você tem que convidar pessoas não crentes, tem que falar do amor de Deus, tem que falar com alegria, tem que falar, gerar no coração dela esse desejo dela entregar a vida para Jesus. E quando ela fizer isso, tu vai ver a alegria que vai dar no teu coração. Né? Pelo menos comigo, a primeira vez que aconteceu, eu não dormi à noite. Eu preguei, aí 2 pessoas aceitaram Jesus. Rapaz, eu não conseguia dormir à noite. Eu orava, eu ajoelhava, eu agradecia o Senhor e ficava pensando, meu Deus, e essas 2 pessoas? E agora? O que elas vão ganhar? Outras almas? E aí, quantas almas elas vão ganhar? E ficava pensando. Não dormia. O Espírito Santo ali, eu numa alegria tão grande, maravilhado por aquilo de Deus ter me usado, né? Aí é um momento que você tem certeza absoluta que Deus te usou. Porque tu diz assim, eu falei, eu preguei a palavra e a pessoa veio e aceitou Jesus. Então o Espírito Santo, ele fluiu através de mim, entendeu? Para chegar na pessoa lá. Aí quando eu ficava pensando nisso aí eu me enchia de alegria, meu coração enchia de alegria, que eu não dormia. Eu fiquei quase a noite inteira em claro, até de manhã, né? Alegre, cheio do Espírito Santo, né? Então é essa alegria, essa motivação que vocês têm que passar por irmão lá, por liderado lá, por líder de célula lá. Diz, meu irmão, tu não vai aguentar de alegria o dia que tu estiver ministrando e diz assim, tem alguém aí que quer aceitar Jesus, uma mãozinha, levantar a mão lá, rapaz, tu vai chorar, tu vai se alegrar na presença do Senhor. Amém? Muitas das vezes, pastor, quando a gente ganha uma alma, essa alma aí, Deus vai usar ela tanto que ela vai ganhar milhares. E aí? Já pensaste nisso? É isso que eu ficava pensando, entendeu? Ganhei uma alma. Aí a pessoa, se ela for missionária, for um pastor, que eu já tive essa experiência, né? De através da palavra, alguém se consertar com o Senhor e tudo, e hoje é pastor, né? Aí tu imagina, um amigo meu também, que é pastor lá em Alagoas, ele diz assim, olha, através da tua vida eu olhava assim e eu caminhei nessa linha e hoje o cara é pastor. Aí tu imagina a alegria que dá nisso na nossa vida de saber que você, né, através do teu testemunho, quando a pessoa diz assim, olha, eu aceito a Jesus porque eu vi a Deus na tua vida. Eita, isso é muito bom, isso é tremendo, rapaz. Queridos, então estamos aqui encerrando este programa de hoje, uma bênção, uma aula ministrada e com o tema formando e discipulando pessoas, então vai ser uma bênção com certeza. Supervisores que aqui estão participaram ativamente desta aula e foi uma bênção. Finalizando hoje esse treinamento com o tema Supervisores Eficazes. Até o próximo programa.